Essa próxima aqui é sobre o vídeo que saiu segunda-feira no canal. É sobre o vídeo que é aquele que eu tô dizendo assim, vamos conversar sobre vigilância digital. Qual é a tese que eu trago naquele vídeo, pessoal? Sempre que eu tô falando sobre distopias de monitoramento aqui no Ocidente, vem uma pessoa e diz, mas a China monitora todos os cidadãos e o comunismo é 1974, não sei o quê. E o que eu tô sempre tentando trazer para vocês é que, assim, no limite, isso que vocês estão fazendo quando eu tô tentando ler as notícias que a gente tá falando aqui sobre o monitoramento que nós estamos passando, eu chamei, exato, Ocidente, Brasil não é Ocidente, bem lembrado, não consigo ler teu nome, 70 alguma coisa. O Brasil nem é considerado Ocidente pro pessoal dos Estados Unidos, né? Mas, no limite, o que vocês fazem quando vocês estão dizendo a China é um regime distópico ditatorial, é meio que não entendendo que nós vivemos num regime de monitoramento e vigilância totalmente distópico e que esse regime foi criado pelas incentivos de mercado, pelas leis de livre mercado, estou fazendo aspas aqui, né? Foi criado pelos nossos governos pró-capitalistas, entendeu? Então, ó, Smart TVs são cavalo de Troia digital, segundo o relatório. Os fabricantes e serviços de streaming estariam criando um sistema de vigilância que compromete o sigilo de dados dos consumidores utilizando técnicas de rastreamento que visam atender aos interesses dos anunciantes. Além disso, as políticas de privacidade listadas por essas empresas seriam enganosas em suas promessas de não coletar nem compartilhar informações pessoais. Tem um artigo, não vou ler o artigo, mas é literalmente 1974, pessoal. Todo mundo sabe que se a tua tela, se a tua televisão espiona em ti, você está em 1984, refutado. Grande irmão, George Orwell. E isso é basicamente a tese que eu estou tentando passar naquele vídeo. Pessoal, se os nossos dados são mercadoria, e se a gente vive numa sociedade onde todas as relações sociais são pautadas em vender mercadorias, criar novas mercadorias e vender mercadorias para multiplicar o valor das pessoas que são donos dos meios de produção, né? O capital, que é esse valor que as pessoas têm e que está sempre se multiplicando. Se a nossa sociedade é pautada nisso e os nossos dados viram mercadoria, nós vamos viver numa sociedade onde todos os nossos dados vão ser usados para ser transformados em mercadoria. O capitalismo é um sistema que só cresce, cresce, cresce. Vai ter uma crise ou outra, mas eles estão sempre, né? Eles, os burgueses, estão sempre prontos para achar um novo mercado onde expandir o seu capital. Não é porque eles são malvados, é porque se eles não fizerem isso, eles perdem para os outros burgueses. Eles não podem parar de multiplicar o seu capital. E se dados são uma mercadoria, é isso que a nossa sociedade vai ser. Então, esse é o approach diferente que eu tô sempre tentando trazer no canal. Esse é o approach diferente que eu tô tentando sempre dizer. Se a gente não nos livrar dessa organização social que tem a ver com a reprodução de coisas como mercadorias, com a multiplicação do capital, nós não vamos conseguir resolver esses problemas aqui. Não tem como resolver esses problemas. É basicamente isso. Olha só, bot de scraping da ByteDance, dona do TikTok, pode ser o mais agressivo da internet, segundo analistas. Agora eu tô dizendo, a China está monitorando todo mundo, mas a China tá monitorando aqui, tá ligado? Cansados de monitorar seus cidadãos, a República Popular da China veio nos monitorar. Aí os Estados Unidos acordou, ó. O ByteSpider seria capaz de operar a uma taxa de aproximadamente 25 vezes mais que o GPT-Bot da OpenAI e até 3.000 vezes o do CloudBot da Anthropic. Além disso, ele desconsidera o arquivo robots.txt utilizado para impedir que o sistema de scraping coletem dados de sites. Fontes próximas à empresa afirmam que as informações serão utilizadas em um novo modelo de linguagem que deve expandir a função de busca do TikTok. Eu vou recomendar o vídeo que a gente já fez sobre isso, porque a gente fala sobre os bots de IA, como eles são uma outra coisa que está estragando a internet. Fala sobre como funciona, como é que funciona esse negócio de robots.txt e tem uma experiência legal que eu falo, que eu posso trazer aqui de novo, que assim, eu tenho um site relativamente grande, vou mostrar aqui para vocês de novo. Esse site se chama Musical Artifacts, é um site, é tipo muito inspirado no arquivo da internet, tá? É um site para pessoas que trabalham com produção musical colocarem seus arquivos de produção musical. Então, por exemplo, aqui tem presets de um sintetizador que é aberto, inclusive tem bibliotecas de som, samples, todo esse tipo de coisa. É um site que eu fiz, beleza? Esse site tem uns 3.000 a 5.000 acessos diários de usuários humanos. Agora, eu descobri a partir do início desse ano que eu estava tendo
muito, 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 muito acesso desses bots de scraping. Eu falo melhor sobre isso no vídeo que eu citei antes para vocês. E os bots que mais estavam desrespeitando, se eu não me engano, era o da Amazon, o do ChatGPT e o da ByteDance. E daí eu posso dizer uma coisa. O da ByteDance parece que respeitou sim o robots.txt. Vários deles eu coloquei um robots.txt bloqueando todos quando eu percebi. Vários respeitaram. Vários não respeitaram. E daí, além de botar o robots, que é basicamente dizer assim, por favor, não roubem os dados do meu site. Estou pedindo encarecidamente. Vários deles eu bloqueei também, na real, todos eu bloqueei. Mas eu vejo, quando tá bloqueado, eu vejo lá nos logs, ó, esse acesso aqui desse bot aqui foi bloqueado. O da ByteDance não fez isso, o que me faz pensar que talvez ele já tenha roubado tudo e não quer mais, pode ser, né? O meu site não é tão gigante, mas a maioria deles pararam, sabe? Outra coisa que esses bots podem estar fazendo é fingindo que são humanos. Eles fingem que o navegador que eles estão usando para roubar os dados do teu site é humano. Isso também é possível e é muito difícil de bloquear isso, sabe? Enfim... Mas eu queria falar sobre isso porque tem uma atualização disso. E, de novo, eu sempre adoro a instituição. Quando o TikTok faz, a gente acende o alerta. Eu sei que não é sempre assim, mas é tipo assim, caralho, vocês já perceberam que é um problemão isso? Mas o TikTok fez 25 vezes mais que nós, pessoal. Vamos acordar. Vamos acordar, quando o TikTok faz é muito pior. E não é eu querer passar pano pro TikTok, tá? Eu não gosto, eu já falei, eu não gosto. Eu não sei usar essa rede social e tal. Mas eu acho muito engraçado que tem um tipo de notícia que é TikTok fazendo a mesma coisa que os outros, mas é muito pior. Isso não é crime? De novo, Eduardo Rocha. Acho que não, porque não sei se tu lembra que o CEO da Microsoft Games falou uma época, se está na internet, é passível de ser treinado. Ele falou isso como se fosse uma defesa, é uso justo. Aí tá rolando vários processos que as empresas de IA estão tentando descobrir no tribunal se vai dar bom roubar essas coisas ou não. Mas, no geral, eles têm dinheiro para tancar esses processos, entende? Então, o que as empresas estão fazendo é roubando tudo que podem e daí depois, se for processado, azar, nós já ganhamos dinheiro, sabe? Basicamente, o Pedro Souza falou, depende, você é rico? Não é crime, eu pesquisei, mas pode ser contra a TOS do site. Então, nós repercutimos isso. O Reddit, ele botou assim, é proibido copiar todo o conteúdo do site. E daí, ao mesmo tempo que eles fizeram isso, eles chegaram pro Google e pro OpenAI e disseram, mas a gente licencia todo o conteúdo do site para vocês por um preço, tá ligado? Então eles já se fizeram isso porque provavelmente eles vão dizer assim, vocês não podem ter nenhum dado nosso, Google, vocês não podem ter nenhum dado nosso, OpenAI. Mas se vocês quiserem pagar um preço de licenciamento, e eu sei que vocês já têm esses dados, né? Então a gente pode resolver isso muito facilmente, ninguém precisa processar ninguém, é só nos dar dinheiro, tá ligado? Essa foi a estratégia do Reddit. Tá, mas nesse caso só dá para saber se foi interceptado e não impedir a interceptação. Tu pode impedir, eu bloqueei esses bots, mas enfim, quando eu percebi que eles estavam pegando todo o conteúdo do site, já devia ter passado alguns meses que eles estavam fazendo isso, e é difícil porque se o tráfego desses bots parecer tráfego real pro teu site, tu não pode bloquear, tu quer que as pessoas ainda encontrem o teu site, sabe? Essa aqui eu achei muito boa, também é bem rapidinha. Zuckerberg nega a relação entre redes sociais e saúde mental de adolescentes. O CEO menciona que a maioria das pesquisas de alta qualidade, entre aspas, sustentam essa posição e defende que a melhor abordagem é fornecer ferramentas para que os pais limitem o uso das plataformas por seus filhos, já que cada família tem diferentes formas de educar suas crianças. Zuckerberg também argumenta que a responsabilidade pela verificação de idade deve recair sobre as lojas de aplicativos. Apesar disso, ele afirma que a meta seguirá diretrizes governamentais e leis caso sejam aprovadas. Esse artigo é interessante, eu coloquei o link aqui, mas eu não trouxe ele para vocês. Mas, em resumo, é basicamente o Facebook dizendo assim, nada a ver esse negócio de que redes sociais fazem mal para jovens e adolescentes. Imagina se a gente incluir todas as idades, né? Porque, assim, eu não sei vocês, mas eu me sinto melhor quando eu não acesso as redes sociais. É o cigarro do millennial, né? Eu me sinto melhor. Quando eu fico, assim, 5 dias no meio do mato, sabe, perdido, eu penso assim, nossa, por algum motivo eu tô me sentindo muito bem. Não que isso aconteça sempre, né? Mas às vezes quando tu tem a chance de ficar um pouco longe das redes sociais, e daí se tu é criança, faz mal, beleza, é o Baby Shark, é o cigarro das crianças. E os velhinhos, os grupos de Zap, os grupos de Telegram,
é os Capitólio, é os 8 de janeiro, tá ligado? Esse é o mal que faz pra essas pessoas. Mas agora falando sério, ele tá se referindo, e daí se vocês lerem o artigo vocês vão ver, porque que em 2021 vazou documentos internos do Facebook. Eu acho que teve a ver com algum desses processos lá que o governo dos Estados Unidos estava fazendo sobre o Facebook, e aquela vez que ele foi depor e ele parecia um robozão, tá ligado? Vazou uns documentos dizendo que o Facebook sabia que tinha várias pesquisas que diziam que Facebook e Instagram prejudicava a saúde mental de jovens. Tinha relação com aquelas coisas de problemas de autoimagem, tinha relação com a liberação de dopamina, pela maneira como o algoritmo funciona, e que eles estavam tentando agir sobre isso, que eles estavam tentando fazer alguma coisa sobre isso. Eu não lembro se era questão de melhorar mesmo a plataforma, para que não causasse problemas, ou encobrir isso, né, ou sair na frente de um potencial marketing ruim que isso poderia causar. Eu não lembro, mas tá no arquivo ali. Então é a isso que ele tá se referindo. Só que é bem difícil de acreditar no que o dono da plataforma que estaria causando esses problemas, né, a pessoa com maior interesse em defender a plataforma, tá falando versus o que o documento interno da plataforma estava dizendo baseado em uma pesquisa. E daí ele diz assim, não, pode crer, irmão, tem vários estudos que dizem que essa coisa ruim, que parece muito óbvia agora em 2024 que a minha empresa faz, não é verdade. Os estudos comprovam que eu estou certo. Pode ler altos estudos aí, vários estudos. É só o que se fala na internet. E daí me lembra muito disso aqui, ó. Tá ligado, ó? Mais doutores fumam cigarros Camel do que qualquer outro cigarro. É basicamente isso o Zuckerberg tá falando, tá ligado? O seu médico recomenda esse cigarro. Se você está se sentindo nervoso, se você está com o apetite desregulado, é só você fumar cigarros Camel. Todos os seus médicos fumam cigarro. Cigarro nas escolas, exato. Eu estou cigarro shaming vocês, pessoal. Se viciem em outras coisas, como por exemplo café e algoritmos de redes sociais, tá? Ele é recomendado por 9 entre 10 médicos, 1, 2, 3, Gabriel. Eu não fumo cigarro, eu fumo rede social só e home hack de Pokémon. E aí, chat, vocês sabem o que é SCP? SCP eu já citei aqui no canal, né? Como é que é? É uma wiki de monstro de ficção científica que é escrita pelas pessoas colaborativamente como se elas fizessem parte de uma instituição que nem sei se é governamental, né? Mas enfim, uma instituição que cuida da segurança, proteção das pessoas contra esses monstros, né? Então eles catalogam, eles estudam, eles prendem, eles preservam esses monstros para estudar e para tentar defender as pessoas deles, né? Então eu li essa notícia da newsletter do The Champs também, e eu tenho certeza, isso não é a descrição de um SCP, chat. Eu vim pedir ajuda para vocês, para me lembrarem qual é o número do arquivo do SCP Secure Copy. Qual é o número do arquivo desse SCP? E se vocês não sabem, tem o SCP Colher Gigante também. Esse é um SCP que nós criamos aqui na comunidade da Soberana, que é muito bom. Tem o SCP Monarque Comunista também, é o SCP 1917, né? Esse é muito bom. E o SCP Colher Gigante. Saquem só essa notícia. Moradores do Texas processam a empresa de mineração de Bitcoin devido ao ruído constante. Residentes de Granbury afirmam que o zumbido persistente vindo da Marathon Digital está afetando negativamente sua qualidade de vida, com muitos relatando problemas de saúde como vertigem, perda auditiva, enxaquecas, fadiga e ansiedade. Mais de 20 mil computadores da instalação são resfriados por uma combinação de imersão líquida e ventiladores, sendo essa a causa do barulho. A companhia informa que já converteu 30% das máquinas para resfriamento a líquido silencioso e planeja alcançar 50% até o final do ano. E argumenta que não possui conhecimento de nenhuma base científica que comprove que suas operações estejam causando problemas de saúde. Isso aqui é de uma... obrigado, SCP 1189. A empáfia dos caras. É tipo o Mark Zuckerberg ali. Não, pessoal, não existem fontes científicas para dizer que o barulho constante do lado de vocês é o que pode causar problemas de saúde. Eu não sei se é. Eu tinha a impressão, zumbido, deve ser mantido em uma caixa de aço. É um som medido em área 40 decibéis. É literalmente um som esse SCP. Interessante. SCP é muito maneiro. Pra quem gosta de burocracia, o pessoal já... Isso foi o João Carvalho que disse, né? É burocracia de terror. História de monstro com burocracia.
O que eu ia dizer, tá aqui a notícia. Eu tenho a impressão que era tipo isso, tá ligado? Vocês lembram disso? Tinha um SCP que é uns fios que ficam se enrolando e ele se multiplica e os fios se enrolam cada vez mais. E daí ele é... Ou tipo isso, ó, isso aqui é um Pokémon, tá ligado? É muita galhofa. E, e ele causa um barulho elétrico que faz as pessoas ficarem malucas, tá ligado? Isso aqui é no Brasil, exato, é na Rocinha. Eu acho que é na Rocinha, eu não lembro de onde eu tirei a foto, mas enfim, é no Brasil. Mas enfim, eu só achei engraçado que nós criamos o SCP, né? A vida imitou a arte agora. Eu acho que o SCP-1917 não é o João Carvalho, é o monarca comunista. Ah, é verdade, os nerdolas são foda, né? O nerdola, tipo, isso não é um Pokémon, isso é uma ultra besta. Tecnicamente isso não é um Pokémon, é um bicho de outra dimensão que não é um Pokémon. Obrigado, nerdolas. Xixi.